Olá pessoal, mais um vídeo no canal e hoje eu comentarei sobre a briga entre facilidades e dificuldades. Aí você deve estar se perguntando, como assim briga entre facilidade e dificuldade? É que é o seguinte, uma pessoa com autismo, ou mais precisamente com ASP, como o meu caso, sempre teve facilidade e habilidade para entender e aprender certos assuntos. Isso é muito bom, porque mostra que temos sim grandes capacidades. Por isso que muitas vezes somos considerados como muito inteligentes ou até mesmo supergênios. Mas, por outro lado, as dificuldades acabam sendo desprezadas. E isso é um problema, porque se elas são deixadas de lado, elas acabam aparecendo em momentos inadequados, o que impede do autista conseguir aprender bem determinado assunto. E é justamente isso que eu quero dizer. Digo isso porque durante a minha vida, eu desconfiava muito das minhas habilidades e facilidades. Eu não acreditava muito nisso. Houve momentos até que eu acreditava sim. Como eu disse no vídeo sobre o hiperfoco, eu havia dito que eu me interessei pelo sistema solar e até a vulcanologia, e eu consegui aprender bastante esse assunto porque eu assistia documentários em VHS. Eu comentei um pouco sobre isso nesse vídeo em relação à astronomia, mas não comentei sobre vulcanologia, que também foi a mesma coisa. Também tinha uma fita VHS de vulcões e isso foi me interessando na época. Se você não lembra ou se você ainda não viu esse vídeo de hiperfoco, o link está aqui na descrição e também está acessível aqui no card. Mas voltando ao assunto, como vocês viram, foi o assunto de meu interesse. Agora, aprender coisas que não são do nosso interesse é difícil. Isso eu tive que lidar de alguma forma na escola. E mesmo assim, nessa época, o acesso a informações ainda era muito limitado. A internet ainda era muito simples, ainda não tinha tantas coisas como tem hoje, não existia videoaulas, e isso dificultava muito. Eu me lembro até que em aulas de história era muito complicado eu conseguir entender tudo aquilo, aquela política que ocorria no Brasil e até em outros países, porque eram apenas textos, textos que eram escritos na lousa, textos do material didático e muito difíceis de entender. Isso me deixava muito confuso, claro, mas hoje eu entendo as coisas com mais facilidade, eu tenho outra visão. E isso não somente nas aulas de história, várias outras matérias escolares também foi assim. Matemática foi uma matéria que eu tive muita dificuldade. Eu lembro que para conseguir entender precisava de explicações constantes, precisava explicar mais de uma vez, várias vezes, aí sim, treinando e sempre me explicando como fazer cada exercício, porque a dificuldade ainda era muito grande. E mesmo assim, muitas pessoas ainda diziam para mim que eu era inteligente, capaz. Eu acreditava nisso. Confesso que muitas vezes eu duvidei porque eu achava tudo complicado e achava que nunca ia conseguir. Mas em momentos em que eu assisti programas como o Telecurso 2000, eu percebia que eu era assim habilidoso. Eu tinha capacidade de aprender. Só que eu não sabia que o jeito certo de aprender, pelo menos para mim, no meu caso, era através de documentários, videoaulas, através de explicações bem mais detalhadas, mais complexas. E isso é uma coisa que sempre faltou na minha vida, porque devido à tecnologia um pouco limitada, a internet também limitada da época, me dificultou muito. Mas é óbvio que com o passar do tempo, eu fui superando algumas das dificuldades. Eu conseguia depois entender melhor leitura, conseguia entender melhor algumas explicações. É óbvio que hoje entendo muito melhor que há 20 anos, mas ainda assim, tem muita gente que mesmo adulta ainda tem dificuldade para entender. E através desse jeito que eu mencionei antes aí, de documentários, videoaulas detalhadas, é que as pessoas começam a entender melhor e até passam a achar o aprendizado mais interessante, mais divertido, coisa que acaba não sendo prazerosa quando fica só na monotonia, no blá blá blá. Isso desanima muito a pessoa. Por isso que eu gostaria de dizer que você que está estudando e ainda sente dificuldade, procure mais videoaulas na internet, procure estudar melhor através disso, porque através disso é que você pode entender melhor as coisas, seja da escola ou da faculdade. Eu agora, que sou universitário, eu faço o curso EAD.
Mais para frente também falarei um vídeo sobre como é estudar EAD. Eu confesso que eu gosto bastante, porque eu posso estudar em casa, posso voltar às videoaulas que são gravadas, o material didático é bem claro e com a internet eu posso ir muito mais além com as matérias e entender muito melhor. A briga entre a facilidade e a dificuldade ainda continua. Continua pelo seguinte, porque muitas vezes, na leitura, uma vez ou outra, ainda demoro para entender algumas coisas. Mas depois que eu vejo um vídeo muito bem explicado, fica mais claro. E até mesmo se tiver imagens, bem claro também, bem mais claro. Depois que eu percebi que eu tenho grande facilidade de aprendizado com essas explicações detalhadas e outros meios como videoaulas, eu comecei a levar muito a sério o estudo. E se você percebe também que tem uma facilidade em aprender as coisas, coloque em prática. Cada um é cada um tem um jeito certo de aprender. E o melhor jeito de sobreviver a essa briga é entendendo como você consegue aprender melhor as coisas. Como eu dei o exemplo de mim mesmo, com vídeos, documentários e videoaulas, fica bem mais claro e interessante. Agora veja qual é o seu jeito, se é leitura ou igual a mim, que você vai acabar achando o aprendizado interessante e aí vai conseguir sim lidar melhor com essa briga. Vai fazer com que as facilidades vençam e as dificuldades percam. E assim é que você pode conseguir se dar bem na vida, em qualquer coisa. E é isso, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Se você gostou, por favor, clique no gostei. E se você também preferir, inscreva-se no meu canal. Em breve mais vídeos serão publicados e eu espero muito poder ter ajudado vocês. Até a próxima!